Você já sentiu que, por mais que se esforce, tudo parece se manter igual? Como se estivesse correndo em uma esteira que não chega a lugar nenhum. Você acorda cedo, medita com fé, segue seus afazeres, mas no final do dia, nada mudou. Você ainda se sente pesada, como se carregasse um saco de pedras invisível nas costas. Pior ainda, às vezes, depois de uma meditação profunda, você abre os olhos e sente um baque no peito, como se todo o progresso tivesse evaporado no ar. Você não está sozinha. Isso é mais comum do que você imagina, e tem uma explicação científica que ninguém te contou. A gente cresce ouvindo que meditação é a solução para tudo. Que se você apenas fechar os olhos e respirar, os problemas vão se resolver sozinhos. Mas depois de algumas semanas ou meses, você percebe que não é bem assim. Você até consegue boas sensações durante a meditação, mas assim que volta para a rotina, tudo some. É como se você fosse um balão cheio de hélio e alguém furasse você com uma agulha assim que você saísse do ambiente controlado da meditação. Você sobe, mas não consegue voar. Isso acontece porque existe um abismo entre o estado meditativo e a realidade cotidiana. E esse abismo não é só mental, é físico, é energético, é químico. Quando meditamos profundamente, nosso corpo entra em um estado de frequência diferente. É como se você mudasse de canal em uma televisão cheia de estática e, de repente, a imagem fica nítida. Mas assim que você desliga a televisão ou muda de canal de novo, a imagem some em... Seu corpo não é diferente. A meditação te leva a uma frequência alta, mas se o ambiente ao redor não estiver alinhado, você volta para a estática. E o pior é que a maioria das pessoas nem sabe que esse abismo existe. Elas acham que o problema é elas mesmas, que não estão meditando direito ou que não têm disciplina suficiente. Mas não é isso. O problema é que você está tentando manter uma frequência alta em um ambiente que está constantemente te puxando para baixo. É como se você tentasse plantar uma árvore em um solo cheio de ervas daninhas. Não importa quão forte a semente seja, se o solo não estiver preparado, ela não vai crescer. Vamos pensar em um exemplo simples. Imagine que você é um rádio. Durante a meditação, você sintoniza uma estação de paz e clareza. Mas assim que abre os olhos, você volta para a estação da correria, do estresse e daquela vozinha chata que diz você não está evoluindo rápido o suficiente. Não importa quão boa era a estação anterior, se o ambiente ao redor está cheio de interferências. Você não consegue manter a sintonia. Seu corpo é exatamente assim. A meditação te leva a uma frequência alta, mas se você não blindar essa frequência, o ambiente ao redor vai te puxar de volta para a frequência baixa. E o que compõe esse ambiente ao redor? Tudo, desde as pessoas com quem você convive até os lugares que frequentam, passando pelos objetos que toca e até as palavras que ouve. Seu celular, por exemplo, é uma das maiores fontes de interferência energética que existe. Ele emite ondas eletromagnéticas, recebe notificações constantes, te mantém conectada a dramas alheios. É como se você tivesse um rádio ligado 24 horas por dia na estação do caos. E você acha que consegue manter uma frequência alta assim. Outro exemplo é o seu ambiente físico. Se a sua casa está bagunçada, cheia de coisas que não te servem mais, se os cômodos estão escuros e sufocantes, é como se você estivesse tentando viver em um ambiente tóxico. O corpo reage a isso
Não importa quantas meditações você faça. É como se você tentasse praticar yoga em um quarto cheio de móveis quebrados e lixo. Não dá certo. E tem ainda a questão do seu subconsciente. Enquanto você medita, você consegue acessar estados profundos de paz e clareza. Mas assim que volta à rotina, aqueles pensamentos automáticos que você nem percebe começam a pipocar na sua cabeça. Você não é boa o suficiente. Não merece isso. As coisas nunca vão mudar. Esses pensamentos são como estações de rádio pirata que ficam tocando no fundo da sua mente, sabotando tudo o que você construiu durante a meditação. E o mais cruel é que você nem percebe que eles estão ali, te puxando para baixo sem que você saiba. Então, o que fazer? A solução não é meditar mais. A solução é brindar a frequência que você conseguiu na meditação. É criar um ambiente que te sustente em vez de te puxar para baixo. E é isso que vou te mostrar agora. Porque não adianta nada você ter momentos de clareza se não consegue mantê-los no dia a dia. Você merece mais do que isso. Você merece viver em um estado de frequência alta. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Primeiro, você precisa entender que a limpeza do ambiente não é frescura. É ciência. Quando a sua casa está cheia de objetos que não te servem mais, quando os cômodos estão escuros ou bagunçados, isso afeta a sua energia. É como se você estivesse tentando praticar meditação em um quarto cheio de poeira e móveis quebradosos. Não dá certo. Então, comece limpando fisicamente. Doe o que não usa mais. Jogue fora o que está quebrado. Organize cada espaço. Parece bobagem, mas isso muda tudo. Depois, você precisa blindar sua energia das interferências externas. Isso inclui pessoas tóxicas, notícias negativas, redes sociais cheias de drama. Você não precisa cortar todo mundo da sua vida, mas precisa criar limites claros. Por exemplo, se tem uma amiga que só reclama e te puxa para baixo, você pode reduzir o contato ou até bloquear temporariamente as redes sociais dela. Não é sobre ser cruel, é sobre se proteger. Porque se você ficar exposta a esse tipo de energia constante, não adianta fazer meditação nenhuma. Outra coisa importante é o seu celular. Ele é uma das maiores fontes de interferência energética que existe. Então, crie o hábito de desligá-lo ou colocá-lo no modo avião, pelo menos 1 hora por dia. E não é só para não receber notificações, é para te dar um espaço de silêncio. Porque o silêncio é onde você reconecta com a sua frequência verdadeira. Agora, vamos falar sobre o subconsciente. Aqueles pensamentos automáticos que te sabotam sem que você perceba. A meditação ajuda a acessar estados profundos, mas se você não trabalhar no subconsciente, eles vão continuar te puxando para baixo. Então, você precisa criar um ritual diário de reprogramação. Isso pode ser através de afirmações, visualizações ou até mesmo ouvindo áudios específicos enquanto dorme. O importante é que você esteja constantemente alimentando a sua mente com pensamentos que te elevam, em vez de te puxarem para baixo. E tem ainda a questão da alimentação e do movimento. Seu corpo não é só energia, é também física. Se você está comendo alimentos que te inflamam, se não se mexe o suficiente, se não dorme bem, isso afeta a sua frequência. Porque corpo e mente estão conectados. Então, cuide do seu corpo como cuida da sua mente. Coma alimentos que te nutrem, movimente-se de forma que te faça bem, durma o suficiente.
Porque se o seu corpo está cansado ou doente, a sua energia vai sofrer. Mas e se você fizer tudo isso e ainda assim sentir que está puxando para baixo? Então, você precisa entender que existe um vício em sofrimento. Sim, você ouviu direito. Muitas mulheres desenvolvem um vício inconsciente no cortisol, aquele hormônio do estresse. Porque o estresse, de alguma forma, se tornou familiar. É como se você estivesse acostumada a viver em modo sobrevivência. E quando tenta viver em modo abundância, o seu corpo estranha. É como se você tirasse um viciado do crack e colocasse no meio de um jardim zen. Ele não sabe o que fazer com tanta paz. Esse vício no cortisol faz com que, mesmo quando você consegue bons momentos na meditação, assim que volta à rotina, o seu corpo entra em modo alarme. Você sente um aperto no peito, uma agitação, uma vontade de voltar para a correria. Porque o seu corpo está acostumado a viver em estado de alerta constante. E quando você tenta sair disso, ele reage como se estivesse em perigo. Isso acontece porque o cortisol é um hormônio que prepara o corpo para lutar ou fugir. Quando você está estressada, o seu corpo produz cortisol para te ajudar a lidar com a situação. Mas quando o estresse se torna crônico, o seu corpo começa a produzir cortisol o tempo todo, mesmo quando não tem perigo real. E isso afeta a sua frequência, te mantendo em um estado de baixa energia. Então, como sair desse ciclo? Primeiro, você precisa reconhecer que existe esse vício. Segundo, você precisa criar novos hábitos que te ajudem a reduzir o cortisol naturalmente. Isso inclui técnicas de respiração, meditação ativa, exercícios físicos que te acalmam, alimentação anti-inflamatória. E terceiro, você precisa substituir o vício em estresse por um vício em paz. Porque o seu corpo vai sempre buscar aquilo que está acostumado. Então, se você acostumar ele a viver em estado de calma e abundância, ele vai começar a preferir isso. E aqui entra o poder da consistência.